E aí, galera de Sistema de Controle 2, então continuando então com o conteúdo da disciplina, né? A aula passada foi conversão de função de transferência, representação no espaço estado na forma variável de fase, com o termo constante no numerador. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Conversão de função de transferência, representação do espaço estado na forma variável de fase, mas agora com um polinômio, né? A função de transferência tem um polinômio no numerador. Então tá aqui, tá, pessoal? Entrada R de S, né? A caixinha aqui, né? O bloco com a função de transferência, saída C de S, né? E o polinômio aqui no numerador S ao quadrado mais 7S mais 2, dividido por S ao cubo mais 9S ao quadrado mais 26S mais 24, tá? Então a diferença aqui é o polinômio no numerador. Então vamos fazer outra receitinha, tá, pessoal? Então, na receitinha é o seguinte, vamos converter isso aqui em dois diagramas de bloco, tá? O primeiro deles, entrada R de S, a gente vai colocar em cascata os dois, tá? Colocando o polinômio já mais polinômio do numerador, tá? Os zeros, né, da função, né? Referente aos zeros da função de transferência, mais próximos à saída, tá? Então, vamos colocar aqui o primeiro bloco 1 sobre S ao cubo mais 9S ao quadrado mais 26S mais 24, tá? Deixa eu fazer um bloquinho aqui que fica mais fácil para mim, né? Que desenho mal. Primeiro bloco, cuja saída eu vou chamar ela de x1 de S, tá? Então a variável estado vai ser a saída desse bloco. E um outro bloco em cascata, né? Seria o polinômio do numerador, né? S ao quadrado mais 7S mais 2, né? Vamos fazer outro quadradinho aqui, outro bloco, né? Aqui, cuja saída é então o C, né? C de S, tá? C de S. Então vamos fazer a primeira consideração aqui, né? Primeira consideração, saída pela entrada é a função de transferência que está dentro desse bloco, né? O primeiro bloco. Então x1 de S sobre o R de S vai ser igual a 1 dividido por S ao cubo mais 9S ao quadrado mais 26S mais 24. Então, para essa primeira função de transferência, o processo é o mesmo daquela aula anterior, tá? Começa multiplicando cruzado aqui, tá? E aí vai ficar x1 de S, que multiplica S ao cubo, mais 9S ao quadrado, mais 26S mais 24, que é igual a R de S. Então, a função é transformada do Laplace inverso para levar para o domínio do tempo, né? Então, S ao cubo do x1 de S, considerando condição inicial nula, né? Importante que se diga isso, porque a gente está tratando da função de transferência. Então, S ao cubo do x1 de S no domínio do tempo seria x1, 3 pontinhos, derivada terceira do x1, mais 9, multiplicando aqui distributivo, né? Opa, S não. 9S ao quadrado do x1, domínio do tempo é x1, derivada segunda do x1, mais 26S do x1 de S, domínio do tempo, derivada primeira do x1, mais 24x1 de S, domínio do tempo, e 24x1 minúsculo é x1 de T, né? É igual ao R minúsculo, que é o R de T, né? R no domínio do tempo, tá? A entrada no domínio do tempo. E aí,
continuar, né? A escolha das variáveis de estado. O x1 é o próprio x1, né? Só vou colocar aqui para poder mostrar o que eu estou fazendo, tá? X1 é o próprio x1. X1 ponto, então, vai ser o x2, né? X2 pontos aqui, ó, derivado segundo seria o x3, tá? Então, x1 é x1 mesmo, né? x2, na escolha das variáveis de estado, é igual à derivada do x1. E x3 é igual à derivada segunda do x1. Derivando dos dois lados, x1 ponto é igual a x1 ponto, que é igual a... Parecendo um 8 isso aqui. x1 ponto é igual a x1 ponto. x1 ponto, derivada primeira é o x2, né? x2 ponto é igual a x1, 2 pontos, derivada segunda do x1, né? Estou derivando os dois lados. Derivada segunda do x1 é o próprio x3, né? E o x3 ponto é igual a x1, derivada terceira do x1, que eu só encontro ela isolando ela aqui nessa equação, né? Então, nessa equação isolando vai ficar x1, derivada terceira, é igual a... Aí eu passo todo mundo para o lado direito da igualdade. Então, menos 24x1. Eu já vou colocar x1, x2 e x3, tá? Então, já vou substituir aqui no x1 ponto e aqui no x2 ponto, tá? Então, menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3, mais o R, né? Continua aqui presente, não é isso? Tá? Então, tá aí. Então, igual a menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3, mais um R, né? Então, tá aqui o meu sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né? Ou seja, já configurada aí minha equação de estado, né? Considerando a forma matricial, tá? Então, vamos montar ela aqui, ó. x1 ponto, x2 ponto, x3 pontinho, né? É igual a matriz de sistema vezes o vetor das variáveis de estado, x1, x2 e x3, mais vetor de acoplamento com entrada, e a entrada que é o R, né? Então, o U de T é o R de T, tá? Então, aqui, ó, basta ler, x1 ponto é 1x2, né? Então, x1 ponto é 0x1, 1x2, né? E 0x3, tá? x2 ponto é 1x3, então 0x1, 0x2 e 1x3, tá? x3 ponto é o que? Menos 24x1, 24x1, né? Menos 26x2, menos 26x2 e menos 9x3, mais um R, né? Então, um R. Esses dois primeiros aqui, ó, não tem entrada R aqui aparecendo, então é 0 e 0, tá? A minha equação de estado, em relação à anterior, mudou só o acoplamento com a entrada aqui, tá? Certo? Mas a matriz de sistema ficou daquele mesmo formato, né? Ou seja, esse 010, 001 e os coeficientes da equação característica, né? Invertidos aqui, ó, né? A ordem invertida e com sinal trocado também, tá? Então não mudou nada em relação à matriz de sistema, só o acoplamento com a entrada, tá? Ainda falta agora a equação de saída, né? Equação de saída, vamos voltar lá aqui, tá?
Vamos fazer ela de cá. C de S, que é a saída desse bloco, sobre o x1 de S, que é a sua entrada, é igual a S ao quadrado mais 7S mais 2, né? Multiplicando cruzado, então C de S é igual a x1 de S, que multiplica S ao quadrado mais 7S mais 2, né? No domínio do tempo, então C de T, né, C minúsculo aqui, tá igual S ao quadrado do x1 de S seria o x1, 2 pontos, né? Mais 7S do x1 é 7 derivada primeira do x1, que é o x1, 1 ponto. Mais 2, que multiplica x1 de T aqui, né? Então, daqui para cá, é uma transformada inversa de Laplace, tá? Lembrando disso. Aí, ó, esse carinha eu já sei que é o x1 mesmo, né? Esse carinha aqui, ó, eu sei que, ó, olha bem, x1 ponto, né, o x2 aqui, ó, que a gente tinha escolhido. Então, x2, né? E esse carinha, x1 ponto, x2 ponto, aliás, né? x1, 2 ponto é o x3, né? Então, x3. Então tá pronto, tá? Então o y é igual ao c de t, tá? Então o y é igual a vetor de saída, né? Vetor de saída é 2x1, então 2. Depois 7x2, então 7. E 1x3, né? Então aqui 1, que multiplica o vetor x, tá? Então, aqui está na forma y é igual a C maiúsculo, x minúsculo, né? C, o vetor de saída. Então, esse aqui é o vetor de saída, Czão maiúsculo, tá? Na representação, no formato da representação, né? No espaço de estado, na forma matricial, tá? Então, eu poderia, vamos colocar aqui mais pertinho uma da outra aqui. Então, y, vou colocar na forma matricial, a equação de saída. Então, a equação de estado, a equação de saída vai ser 2, 7 e 1, que multiplica. Poderia colocar o x aqui, indicando que ele é um vetor, tá? Ou colocar o próprio vetor, né? x1, x2 e x3, tá? Então, tá aí a minha representação no espaço estado, né, daquela função de transferência com um polinômio no numerador, tá? Aqui na forma de variável de fase, tá? Beleza? Vamos fazer o diagrama de bloco desse cara, só para a gente repetir aquele, ver algumas diferenças, né? Repetir o diagrama de bloco, ver algumas diferenças em relação àquele que a gente fez anteriormente na aula passada. Então, Ctrl C, vou levar ele para o outro lado da página para ficar mais limpinho, tá? Ctrl V está aqui. Então vamos fazer um diagrama de bloco que ilustra essa representação no espaço de estado. Tanto a equação de estado quanto a equação de saída, tá? Então, deixa eu experimentar o verdinho aqui, né? Só para diferenciar um pouco. Então, lembrando que eu vou colocar a variável de estado, x1, mais próximo da saída, mas ela não vai ser a saída, né? Ó, a saída é 2x1, 7x2 e 1x3, né? Então tem que fazer multiplicação dessa linha por essa coluna aqui, somando todo mundo, né? Então só vou colocar ela de cá e colocar um integrador, né? Integrador. Por quê? x1 é a integral da sua derivada, né? x1 ponto. x1 ponto, por sua vez, é 1x2, né? Tá? Então, vindo aqui, ó, x2, a sua integral. Então, x2 é a integral do
x2 ponto, né? x2 ponto. Mas quem que é o x2 ponto? Vamos ver aqui, ó, x2 ponto é 1x3, então tá aqui, né? x3. E por sua vez é a integral do x3 ponto, né? x3 ponto aqui, ó. Ponto. Então, x3 ponto é o quê? Menos 24x1, menos 26x2, menos 9x3, mais 1R, né? Então, aqui, ó, colocar um somador, né? Ele está somando com 1R. Então, já vou colocar o R aqui, ó, entrando direto, né? Então, mais 1R. Então, vamos fazer de novo. Vamos fazer de dentro aqui, ó, para fora, tá? Dentro é o x3 e eu estou chamando de fora o x1, tá? Então, do x3 é menos 9x3. Então, colocar um 9 aqui, bloquinho do 9, vindo aqui do x3, né? Um bloco. E aí, chega negativo aqui, né? Negativo. Então, menos 9x3, menos 26x2, então 26, bloquinho, vindo lá do x2, né? Tá aqui. Então, chega lá no somador, negativo. E menos 24x1, né? Então, 24, bloquinho. Só falta uma seta aqui. Lá do x1. Deixa eu fazer assim. Menos 24 do x1. Seta estranha. Menos 24 do x1, então chega aqui. Também negativo, tá? Então, aqui a parte referente, o diagrama de bloco, né, referente à equação de estado. Agora, a equação de saída. Então, seria 1 do x1 mais, né, outro somador aqui, ó, mais 7 do x2, então vou pegar o x2 aqui, ó, e aplicar um ganho 7 aqui. Mais. E peraí, não, eu fiz tudo errado, ó. Tudo errado, não é isso não. Não é 1 do x1 não, né, ó. Multiplicação de linha vezes coluna é 2x1, 7x2 e 1x3, tá? Então aqui tá errado. Então, deixa eu voltar. Então, seria 2 do x1, né? Então aqui é 2, tem um bloquinho 2 aqui. Desculpa, tá, pessoal? 2 do x1. Ó, 2x1, 7x2, aí sim. x2 vem aqui. 7x2. E 1 do x3, né? Linha coluna 1 do x3, aí sim. x3 é ganho unitário, então é só a linha indo, né? Chegando aqui também positivo. Então, 2x1, 7x2, 7x2, né? E 1x3, então 1 do x3. Todo mundo somado é o y, né? Então tá aí o diagrama de bloco, tá? Diagrama de bloco completo que representa essa representação aqui, ó, no espaço estado na forma variável de fase, com sua equação de estado e sua equação de saída, tá?
Lembrando que a questão desse diagrama de blocos aqui, tá? É só para ver que a questão de ser variável de fase, né? Uma variável é uma fase da outra variável de estado, tá? E também porque esse diagrama de blocos, mais uma vez eu repito, né? Tem uma relação bem estreita com o diagrama de fluxo de sinal, tá? Bastando jogar isso aqui para o domínio da frequência e usar os grafos, né, dos diagramas de fluxo de sinal, tá? Só para mostrar que depois, mais para frente, o diagrama de fluxo de sinal relacionado às equações de estado vão servir de apoio para a gente fazer transformação de similaridade entre representações, né, alternativas no espaço de estados. Então, vai ser uma ferramenta para a gente, tá? Sobretudo quando a gente for fazer controle com realimentação de estado no final da disciplina, correto? Então, valeu, pessoal, um abração, até a próxima.